Então, me chamo Gabriel Almeida, sou da Paraíba, Campina Grande, não sei se você já ouviu falar. Vocês vão perceber um sotaque um pouco diferente de vocês. Mas eu estou aqui com um propósito. Deus me chamou para cá, para essa cidade, através de um direcionamento, através de uma visão, que eu precisava estar aqui nesse tempo, para cumprir o propósito dele. Você pode perguntar, Gabriel, quem é você? Eu sou a imagem e semelhança do Altíssimo. Eu sou o propósito de Deus aqui na terra. Fui chamado para cumprir um propósito, assim como você. Você é a imagem de Deus, você é a escolha de Deus aqui na terra. Deus enviou o seu Filho para te chamar para perto dele. Então, eu tenho certeza que essa noite ficará marcada em seu coração. Não porque eu estou aqui, mas por conta da palavra que transforma. Amém? Pessoal, essa noite eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre decisões. O poder das decisões que a gente toma, que a gente tem feito todos os dias. O que é que te trouxe até aqui essa noite? Quero que você pense um pouco. Qual foi a escolha que te fez vir para cá essa noite? O que é que te levou? Qual foi a decisão que você precisou tomar? Qual foi a troca? O que é que você poderia estar fazendo que não está para estar aqui? Cara, são as decisões que movem a nossa vida. São as nossas escolhas que vão nos levar para onde Deus quer que a gente chegue, se a gente seguir as direções dele, mas que vão levar para o futuro. Se a gente tem escolhas ruins, vai ser levado para um futuro ruim. Se temos boas escolhas, se tomamos boas decisões, nós vamos chegar a um bom futuro. Então vamos lá. O que eu queria falar para vocês é contar um pouquinho da minha história. Tá? Como é que tudo aconteceu, quais foram as decisões que eu tomei para que eu estivesse aqui essa noite. Mas primeiro, queria que você abrisse lá em Daniel. Daniel 1. Você trouxe sua Bíblia? Você trouxe sua Bíblia? Você trouxe o celular, né? A Bíblia hoje está aqui, fácil. Isso é bom. Você pode levar para onde você estiver. Então vamos lá. Daniel 1, versículo 6. Todo mundo achou? Então vamos lá. Aqui conta a história de 4 pessoas, mas eu quero focar em Daniel, tá? Vamos lá. Aqui fala que entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deixa eu explicar um pouquinho o contexto dessa história. Israel foi sitiada, eles foram levados como prisioneiros, e o rei da época pediu para procurar os sábios dos outros povos. E entre eles encontraram esses 4 homens aqui, 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram do povo de Israel. E eles chamaram porque eles se encontraram como sábios para o rei. O rei queria uma multidão de conselheiros. O rei queria que tivessem pessoas que pudessem ajudá-lo a aumentar cada vez mais o seu império, o seu reinado. Tá? Então, a partir do versículo 7, vamos lá. O chefe dos eunucos lhe pôs os nomes, trocou os nomes deles por Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Qual foi a direção do eunuco, do rei, que passou para o eunuco? Foi: alimente eles com a melhor comida do reino. Entregue tudo que eu tenho, da mesa que eu como, eu quero que eles comam também. Porém, Daniel tomou uma decisão. Eu não quero comer nada disso aí. Eu não quero me contaminar com essas iguarias. Iguarias são comidas boas, tá? Mas ele decidiu não se contaminar. E no versículo 9, ele falou assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou que a vossa comida fosse boa, porque ele veria o vosso rosto menos abatido. E aí ele falou, né, que se vocês não comessem essa comida, eles veriam o seu rosto mais abatido que os outros jovens da vossa idade. Assim eu poderia pôr a minha cabeça como perigo. A partir do versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias:
Experimenta, peço que os teus servos, 10 dias, que nos deem legumes de comer e água para beber. Então veja-se diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das iguarias, e segundo os vires, age com os teus servos. Ele atendeu, versículo 14, e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então vamos entender aqui, baixou o microfone, está ouvindo direitinho aí? Vamos entender aqui qual foi o contexto dessa história. Então, vamos lá. Daniel e os seus 4 amigos foram levados para a presença do rei para servir como sábios. E o rei queria que eles estivessem bem alimentados. Porém, Daniel sentiu em seu coração, como uma direção, algo do tipo, que ele não deveria se alimentar com as iguarias do rei, com aquilo que estava sendo servido na mesa. E que ele deveria se alimentar apenas com legumes e água. E ele experimentou, fez um teste. Cara, faz um teste comigo. Se passar 10 dias aqui, nós 4 comendo aqui legumes e água, se a nossa aparência, nosso rosto, não vai estar melhor do que os outros que estão comendo as coisas do rei. E no fim desses 10 dias, eles viram que a aparência de Daniel e dos 4 amigos estava muito melhor. E assim fizeram com que todos os outros comessem legumes e água. O que foi que aconteceu aqui? Daniel sentiu um direcionamento. Eu não quero me contaminar. E ele tomou essa decisão e insistiu nessa decisão. Então, o que eu quero falar com tudo isso? Eu quero contar um pouquinho da minha história sobre como é que eu cheguei até aqui. O que é que aconteceu para que eu estivesse nesse lugar hoje, com a vida que eu tenho, com a família que eu tenho. Então, aos 13 anos de idade, eu comecei a buscar o Senhor. Né? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei nos 13 anos de idade? Em 2009, eu tive um problema com a minha família, né? Minha mãe faleceu. E aí, o meu pai precisou cuidar de todos os meus irmãos. Nós éramos 6. Só que meus irmãos eram os mais velhos, eu sou o caçula. E aí, todos eles já estavam tendo suas vidas, todos eles já estavam buscando as suas próprias coisas, trabalhando, estudando. E eu era a única criança dentro de casa. E eu precisava da atenção, mas não tinha deles. Então, nesse momento, meu pai precisou trabalhar mais ainda, já que não estava com minha mãe, para poder sustentar toda a nossa casa, para poder cuidar de todos nós. Mas eu fiquei sem estar muito perto, pessoas que me aconselhassem, que me guiassem, que me direcionassem. E aí, eu estava no colégio, e as pessoas que estavam ao meu redor eram pessoas do mundo, pessoas que viviam as suas vidas de forma errada. E eu comecei a ser influenciado por eles. Né? Quando acho que a coisa que mais nos influencia, posso até falar para você, né? São os nossos amigos. A gente até gosta de estar com a nossa família, mas que a gente se abre mesmo, que a gente comunica, que a gente fala, são os nossos amigos. E nesse momento, eu decidi andar com os meus amigos. Né? Então, foi muitas coisas erradas que aconteceram, muitas decisões erradas, muitas tomadas de decisões erradas, coisas que aconteceram, que não vêm ao caso. Mas em 2013, quando eu tomei essa decisão, quando eu tinha 13 anos, quando eu tomei essa decisão, Deus falou para mim, eu vou cuidar de você. E como é que foi esse cuidar de mim? Naquela época, tinha um departamento de jovens, departamento de adolescentes e jovens, que era 12 a 14. Desse departamento foi levantado um homem chamado Pedro Augusto. Esse cara era um homem de Deus, que nos ensinou e nos apresentou a palavra e nos mostrou como deveríamos andar, o que a gente devia fazer, como a gente devia fazer. Se você perguntar aos jovens da minha época, talvez você conheça algum deles, João Gabriel, Danilo Queiroga, o Renan, vários que estão lá em Campina Grande, eles conheceram esse homem de Deus. Queria que você abrisse a Bíblia lá em João, capítulo 15. Amém, Pai. Tem alguém para ficar no teclado, por favor? Gente, eu preparei uma palavra aqui. Mas eu estou sentindo de Deus que é para mover. Quantos aqui já...
Deixa eu só dar uma ideia aqui. Quantos aqui tem menos de 20 anos? Quantos aqui tem de 20 a 30? 30 para cima? Tá bom aí, né? Seja inspirado aí, meu irmão. Você faz parte disso aqui. Obrigado, Pai. Vamos lá, em 1 Tessalonicenses. Eu pedi para abrir em João, mas vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Pode começar. Oh, Pai, obrigado. Riba sambarava shuribeke cherebere stikereba. Bramba sororo con cerebrevere hesherelere kencherelere. Vramba sororo con cerebrevere sto corombo cerebrava hansara bravas. Brava hassororo con cerebrevere che storo brovo shorobo. Framba da sto corembre cere ken brastam brava hassororo con cerebreve. Vromba saram brava da coro shororo con cerebrevere. Pai, obrigado. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, fala o seguinte, a partir do versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como um ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A Bíblia está falando que Deus nos trouxe aqui na terra com um propósito de ter comunhão com Ele. Quando eu pensei em falar no culto de jovens, eu pensei em compartilhar um pouco da minha história, porque eu queria que você entendesse que a nossa vida é feita de decisões. A nossa vida, as nossas escolhas, elas nos levam para o lugar onde a gente está hoje. As escolhas que vocês fizeram ontem te fizeram chegar aqui hoje. As pessoas que você se uniu ontem, as pessoas que você tem se unido, seus amigos, têm uma influência enorme na vida que você vai ter. Tem um jargão que é utilizado, que nós somos como a soma dos nossos 5 amigos mais próximos, né? Nós somos a média dos 5 amigos mais próximos. Então muitas vezes você vai se ver fazendo coisas que esses seus amigos faziam, falando coisas que esses amigos falam, agindo como eles. Mas Deus, Ele fala que Ele nos criou para termos comunhão e intimidade com Ele. Comunhão e intimidade com Ele. O que é isso? Viver uma vida a dois, junto com Ele. Ouvir o que Ele fala, fazer o que Ele faz, falar o que Ele fala. Agir em unidade com o Senhor, com a presença dEle. E Ele fala, não durmamos, mas que a gente vigie. E eu pensando sobre isso em casa, sobre decisões, Deus me mostrou que em cada ponto, cada momento da minha vida, eu precisei tomar uma decisão para chegar a um próximo nível. Como eu falei para vocês, quando eu estava lá nesse tempo de adolescente, Deus me deu uma palavra, que ela está aqui escrita em João 15. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A coisa que eu pedi a Deus naquele momento foram amigos. Amigos que eu pudesse
crescer em intimidade com o Senhor. Amigos que eu pudesse desenvolver e não viver mais aquela vida que eu vivia antes. E naquele momento Deus me apresentou amigos. Deus me apresentou pessoas que eu pudesse estar junto para crescer e avançar. No tempo da minha juventude, ainda sou jovem, claro, mas no tempo que eu comecei a entrar na faculdade, eu sentia muito que dizem, né, que a faculdade é um lugar onde você pode se perder, você tem que ter cuidado com as amizades que você faz lá dentro, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com um bocado de coisa. E essas coisas me fizeram pensar, eu sou a diferença no meio dessas pessoas. Eu preciso fazer a diferença. E como é que eu vou fazer a diferença? E eu orei, Pai, me ensina, me ajuda a fazer a diferença. E Ele me mostrou, e essa foi a decisão que eu tomei lá em 1 Timóteo 4,12. Ele fala assim: não deixe que ninguém menospreze você porque é jovem, mas seja exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E lá na faculdade, nos 5 anos que eu passei lá dentro, eu busquei ser esse exemplo. Eu fui esse exemplo a ponto de converter alguns amigos, de trazer para a igreja, de levar eles a conhecer a verdade da palavra e a ver uma vida nova, uma vida longe do pecado, uma vida longe das coisas da carne, coisas desse mundo aí. Mas porque eu decidi ser fiel nisso, ser exemplo nisso. E o que é que eu tenho para trazer para vocês? Esse mundo ele está cheio de oportunidades, cheio de influências, cheio de coisas que você pode escolher. Aqui, uma grande diferença que eu percebi aqui em São Paulo com relação a Campina Grande é uma cidade de 500 mil habitantes, bem menor, é que aqui você tem tudo o que você quiser. O que é que você quer comer hoje? Eu quero comida chinesa. Você vai para um lugar que só tem comida chinesa. Você quer comer comida italiana. Você vai para um lugar que só tem comida italiana. Então aqui você tem uma gama de escolhas que você pode fazer todos os dias. Do mesmo jeito, pessoas. Existem diversas pessoas que você pode decidir se relacionar no seu dia a dia. E quais são essas pessoas que você tem decidido se relacionar? Quais são as decisões que você tem tomado? E Deus falou comigo: Gabriel, vai lá para São Paulo. Deus tem um propósito, eu tenho um propósito para você. E você vai cumprir esse propósito lá. Sabe, eu sou muito grato. Porque Deus, Ele me mostrou que... Pode continuar, irmão, pode arrochar aí. Não tem nada mais importante do que estar na presença dEle. E essa foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Ficar na presença dEle. Todos os dias, ter meu coração conectado com o Senhor. Dizer, Pai, eu estou aqui. Eu não sei o que fazer, não sei como agir, não sei o que falar, como falar. Mas eu estou aqui, Pai. Me ajuda, me ensina, me inspira. Me leva ao lugar da sua vontade. Me leva ao lugar que você quer que eu esteja. Eu pergunto a você essa noite: quais decisões você tem tomado na sua vida? Qual é o alvo? Qual é o plano? Qual é o seu pensamento? Onde você quer chegar? Quais são as escolhas que você tem feito? Quais são as pessoas que você tem andado junto? Obrigado, Pai. Olha, não sei o que é que você está sentindo no seu coração. Não sei quais são as faltas que você teve na sua vida. Eu não sei se você não teve pai, se você não teve uma mãe, se você não tem amigos, se você não tem boas influências, se você não tem boas pessoas ao seu redor. Eu sei de uma coisa: você tem um Deus que pode te ajudar nisso. Você tem um Deus que Ele pode te ajudar a sair do lugar onde você está e te levar ao lugar que você sonha em estar. Existe um Deus que é capaz de transformar aquela vida que não ia a lugar nenhum, que não tinha perspectiva, que não tinha força,
para um lugar de vitória, para um lugar de paz, de alegria. E essa decisão, ela é muito simples. É uma decisão que você precisa tomar. Uma escolha de todos os dias. Estar na presença. A palavra fala que não é por força, mas nem por força, nem por violência. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Não é por força nem por violência, mas é por uma decisão, uma escolha. Você está no lugar onde você queria estar, você está fazendo as coisas que você queria estar fazendo. Você tem certeza? Abre teu coração, coloca tua mente para pensar essa noite. Você está no lugar que você sonha em estar? Você está no trabalho que você sonha em estar? Você está com as pessoas que você sonha em estar? Você está fazendo o que você sonhava em fazer? Se não, por que não? Um dos grandes males desse século é a falta de identidade. É você não saber quem você é, o que você nasceu para fazer. A Bíblia já deixa claro que você é imagem e semelhança de Deus. Nada longe disso. Você é a única coisa, imagem e semelhança de Deus, criado com um propósito. Criado com um propósito. E eu quero te convidar essa noite a você colocar diante dos seus olhos, diante do seu coração, os teus sonhos. Aqueles sonhos mais profundos que você sonhava em fazer. Você, um dia eu vou fazer isso. Mas que hoje você não vê mais perspectiva. Você diz assim, cara, eu duvido que isso aconteça. Quero te dizer que eu conheço um Deus dos impossíveis. Eu conheço um Deus que pode fazer tudo acontecer. Tudo que eu queria naquela época, quando eu era adolescente, eram amigos que me influenciassem para o caminho certo. Pessoas que eu pudesse olhar, conversar e saber, estou conversando com uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai me fazer o que é certo, que não vai buscar coisas erradas. E Deus me deu isso. Você pode dizer, Gabriel, isso é tão pouco. Eu tenho tudo isso, eu tenho amigos, eu tenho pessoas. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa para que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida. Sabe, esse é um tempo onde tem se levantado grandes pessoas falando diversas coisas, que você pode aquilo, que você deve fazer aquilo, que é assim que se faz. Mas eu conheço uma pessoa que criou os céus e a terra e sabe como é que faz tudo, como deve ser feito, como você deve falar, o que você deve fazer, com que propósito você nasceu para fazer. E essa pessoa que você tem que buscar, que é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. A Bíblia fala lá em Romanos 12, no versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você prove a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode provar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só precisa transformar a vossa mente. Não se conformar com esse mundo e transformar a sua mente. Eu queria que você ficasse de pé por um minuto.